Uma mulher grávida grita enquanto uma porta de aço se fecha de golpe, prendendo-a dentro de um armazém que já está se enchendo de fogo e fumaça tóxica, porque seu marido escolheu a amante em vez da vida dela. Isso não é um momento de raiva. É um ato calculado destinado a eliminar uma esposa e seu filho nascituro em uma única noite. As chamas se espalham. O oxigênio desaparece. O tempo se acaba, mas o que ninguém espera é que ela sobreviva ao fogo destinado a silenciá-la. E no momento em que ela o faz, tudo muda. Fique comigo até o fim, porque nada se desenrola como eles planejaram. E quando a verdade finalmente vem à tona, destrói todos que pensaram que poderiam sair impunes. A porta de metal fechou-se com um estrondo que não pertencia a uma noite industrial tranquila. Foi agudo, definitivo e alto o suficiente para ecoar pelo armazém vazio como um tiro. Por meio segundo, tudo congelou. Então, o ferrolho se encaixou no lugar. Um clique forte e mecânico que significava que não haveria abertura pelo lado de dentro. Ela correu para a porta, seus sapatos escorregando levemente no chão de concreto, sua palma batendo no aço frio, enquanto girava a maçaneta com força desesperada. Não se moveu. Girou de novo, mais forte desta vez, o pânico invadindo seu peito. Nada. Do outro lado, os passos dele já se retiravam, firmes e sem pressa, desaparecendo na noite como se ele estivesse saindo de uma reunião de escritório, não trancando um ser humano dentro de uma armadilha. A fumaça a alcançou antes que ela visse o fogo. No início, era apenas um cheiro amargo, agudo e não natural que irritava sua garganta. Ela inalou instintivamente e imediatamente começou a tossir, uma mão voando para a boca, a outra pressionando o estômago. Seu ventre se tensionou sob a palma, firme e redondo, carregando o peso da vida dentro dela. Ela se inclinou levemente para frente, lutando contra o impulso de vomitar, seus pulmões ardendo enquanto se forçava a respirar superficialmente. As luzes do armazém piscaram uma vez, 2 vezes, e depois se apagaram completamente. A escuridão devorou o espaço, quebrada apenas por um fraco brilho laranja na extremidade oposta do edifício. As chamas rastejavam pelo chão, onde uma linha fina de líquido brilhava, movendo-se mais rápido do que a lógica deveria permitir. O fogo ainda não rugia. Ele sibilava, baixo e faminto, alimentando-se do combustível disposto com intenção. Seu coração começou a bater tão violentamente que ela podia senti-lo nos ouvidos. "Não", sussurrou ela, a voz já rouca. "Por favor, por favor." Ela recuou da porta, mantendo instintivamente distância do calor crescente, sua respiração irregular enquanto escaneava as sombras. O armazém era grande, construído para armazenamento e distribuição, não para escapar. Altas estantes de metal erguiam-se como testemunhas silenciosas, empilhadas com caixas abandonadas e equipamentos descartados. O teto se estendia alto acima dela, perdido na escuridão, enquanto as paredes refletiam o brilho do fogo em formas distorcidas que pareciam se aproximar a cada segundo. Outra tosse brotou de seu peito, mais profunda desta vez. Caiu de joelhos sem perceber, o concreto frio sob suas mãos enquanto lutava para se manter ereta. A fumaça subia agora, densa e cinza, espalhando-se pelo espaço em ondas lentas. Ela se lembrou de algo que lera uma vez, algo que um médico mencionou casualmente durante uma visita pré-natal. A fumaça mata antes do fogo. O monóxido de carbono não se anuncia, ele rouba o fôlego silenciosamente. Seus olhos ardiam, lágrimas corriam por suas bochechas, embaçando sua visão. Mas ela não sabia se vinham do medo, da fumaça
ou da compreensão esmagadora que se apoderava dela. Estava trancada. Acima dela, perto do teto, uma pequena luz vermelha piscava constantemente. A câmera de segurança. Levou 1 segundo para registrar. Aquele ponto vermelho pálido pulsando através da fumaça, observando sem emoção. O armazém havia sido programado para demolição. Ela lembrou o que ele dissera. Fechamento temporário. Problemas de manutenção. Sem pessoal. Nenhuma razão para ninguém estar aqui. Mas a câmera estava ligada. Estava gravando. Em algum lugar, cada segundo deste pesadelo estava sendo armazenado. Sua respiração parou quando uma dor aguda se espalhou por seu abdômen inferior. Ela arfou, curvando-se instintivamente em torno de seu ventre. O medo aumentou à medida que outra contração a seguia. Estresse. O médico a alertara sobre o estresse. O estresse severo poderia desencadear contrações. Pressionou a testa contra o chão, obrigando-se a pensar, a manter-se consciente, a manter-se viva. Fica comigo, sussurrou ela para a criança dentro de si. Por favor, apenas fica comigo. O fogo se espalhou mais rápido agora, as chamas lambendo as laterais de uma caixa, enviando faíscas para o ar. O calor se aproximou dela em ondas, pressionando sua pele, tornando o ar pesado e sufocante. Ela rastejou para trás, longe da luz, mantendo-se baixa enquanto o instinto a guiava para mais perto do chão, onde a fumaça era mais fina. Cada movimento parecia mais lento que o anterior. Seu corpo pesado, seu peito apertado. O silêncio foi quebrado pelo som distante de sirenes. No início, pensou que estava imaginando. Um truque cruel de uma mente desesperada por esperança. Mas o som tornou-se mais forte, mais agudo, inconfundível. Caminhões de bombeiros, múltiplos. Seus lamentos cortaram a noite, ricocheteando no metal e no concreto, correndo em direção ao armazém com urgência. Ela levantou a cabeça, as lágrimas sulcando seu rosto manchado de fuligem, e gritou. O som brotou de sua garganta rouca, um grito sem palavras cheio de terror e determinação. Gritou de novo, forçando o ar de pulmões que ardiam a cada respiração, batendo no chão com o punho em uma tentativa inútil de fazer um ruído que importasse. As chamas responderam, elevando-se mais. Um forte estalo ressoou acima dela quando algo cedeu. O metal deformando-se sob o calor, escombros caindo em algum lugar atrás dela. O pânico surgiu, agudo e cegador. Pressionou o rosto mais perto do chão, arquejando enquanto a fumaça se ondulava ao seu redor, sua visão estreitando-se pelas bordas. As sirenes estavam mais perto agora, muito mais perto lá fora. Pneus cantaram, portas bateram, vozes gritaram ordens com precisão treinada. Passos pesados precipitaram-se em direção ao edifício, as botas batendo no pavimento com uma urgência que se transmitia através das paredes. Armazém confirmado com incêndio ativo, latiu uma voz através de um megafone. Possível pessoa lá dentro. Seu peito arfava enquanto o alívio e o terror colidiam. Possível. Não confirmado. Ainda não. As chamas ressurgiram de novo, o calor obrigando-a a recuar mais, seus movimentos lentos à medida que a tontura se insinuava. Sua cabeça girava. O mundo se inclinou. Lutou para permanecer consciente, repetindo números na cabeça, contando respirações, agarrando o concreto até que seus dedos doessem. O som de metal sendo golpeado pelo lado de fora ecoou pelo armazém. Um estrondo profundo e ressonante. Depois outro. A porta chacoalhou violentamente, tremendo em seu batente enquanto ferramentas golpeavam contra ela com força implacável. "Aguente firme!" Alguém gritou de fora. "Estamos chegando!" Ela fechou os olhos.
As lágrimas corriam livremente agora, seus lábios movendo-se em uma súplica silenciosa. A dor em seu abdômen intensificou-se novamente, mais forte desta vez, roubando-lhe o fôlego. Gritou suavemente, o medo retorcendo-se em algo primitivo e feroz. A luz vermelha da câmera piscou, acesa, ainda gravando, ainda observando. Enquanto a porta começava a dobrar para dentro sob a força do resgate, a fumaça, densa o suficiente para matar em minutos, precipitou-se de cima, envolvendo o espaço em escuridão e calor. Ela jazia encolhida no chão, um braço ao redor de seu estômago, o outro estendido em direção ao som da salvação, presa entre o fogo e a respiração, entre a vida e o limite de tudo o que termina. E em algum lugar distante, o homem que fechou aquela porta acreditou que tudo isso desapareceria em chamas. Ele estava enganado. 45 minutos antes, o armazém não parecia um lugar de morte. Situava-se na borda da zona industrial, uma estrutura baixa de concreto cercada por asfalto molhado que refletia o brilho tênue dos postes. A chuva acabara de começar, leve o suficiente para cobrir o chão com um brilho fino, não o suficiente para causar alarme. De fora, tudo parecia inativo, exatamente como deveria ser. Nenhum trabalhador, nenhuma entrega, nenhuma razão para ninguém questionar um único carro entrando no estacionamento vazio. Dentro do veículo, ela observava o edifício através do para-brisa, suas mãos apertadas sobre o estômago. "Isso não vai demorar muito", disse ele, com voz tranquila, profissional. "Só preciso que você assine um documento para que possamos encerrar este assunto." Ela se voltou para olhá-lo. O homem ao seu lado não parecia perigoso. Seu terno estava impecável, seu cabelo perfeitamente penteado, sua expressão controlada. Tinha aquele tom familiar que usava em reuniões, o que fazia as pessoas ouvirem e obedecerem, sem perceberem que o faziam. Ela confiara naquela voz por anos. "Que documento?" perguntou ela. Ele não respondeu imediatamente. Em vez disso, estacionou o carro, desligou o motor e olhou diretamente para as portas do armazém. "É um procedimento", disse por fim. "A empresa precisa de um histórico limpo, nada mais." Um calafrio percorreu suas costas, sutil, mas inconfundível. "Pensei que este lugar estivesse fechado", disse ela. "Você me disse que estava em manutenção." "Está", respondeu ele com suavidade. "Por isso não haverá ninguém aqui." Ela hesitou. Seus instintos sussurravam cautela. Mas a gravidez a fizera duvidar de si mesma mais de uma vez. "Hormônios", diziam os médicos. Ansiedade, pensar demais. Haviam-lhe dito isso com frequência suficiente para que questionasse sua própria inquietação. Saíram do carro e cruzaram o estacionamento. O ar cheirava levemente a combustível, embora ela não soubesse dizer por quê. Talvez maquinário velho. Talvez a chuva reagindo com óleo no chão. Ela apertou o casaco com mais força enquanto se aproximavam da entrada lateral. A porta abriu-se com o cartão de acesso dele. Lá dentro, as luzes de emergência projetavam um brilho tênue sobre o chão do armazém. Altas estantes estavam meio vazias, o espaço liberado em preparação para a demolição. O edifício parecia oco, cada passo ecoando alto demais. "Não gosto disso", disse ela em voz baixa. Ele sorriu para ela. Não calorosamente, mas com uma tranquilidade ensaiada. "Você está cansada. Só isso. Sente-se um minuto." Ele a guiou para uma cadeira metálica perto de uma mesa que fora instalada temporariamente. Havia papéis empilhados ordenadamente em cima. Uma caneta jazia alinhada com precisão ao lado. Ela deu uma olhada nos documentos, folheando a primeira página. Linguagem jurídica,
reestruturação corporativa, cláusulas de responsabilidade. Isso não parece nada que me envolva, disse ela. Envolve sim, respondeu ele. Indiretamente, ela levantou o olhar. Os olhos dele estavam diferentes agora. Não zangados, não emocionais. Simplesmente distantes. Assine, disse ele. Algo se apertou em seu peito. E se eu não assinar? Por um breve momento, o silêncio se estendeu entre eles. A chuva batia suavemente contra o telhado, constante e indiferente. Ele exalou, lento e controlado. Então as coisas se complicam, e você não quer isso. Agora não. Ela se levantou, recuando instintivamente. Você está me assustando. Ele olhou para o fundo do armazém, depois novamente para ela. Você está exagerando. Ela balançou a cabeça. Leve-me para casa. Foi então que o telefone dele vibrou. Ele não respondeu imediatamente. Olhou para a tela, depois se afastou, baixando a voz enquanto dava as costas para ela. Sim, disse ele em voz baixa. Estou aqui. Não, está tudo bem. Ela não sabe. O coração dela começou a acelerar. Aproximou-se, esforçando-se para ouvir. Suas palavras chegavam em fragmentos. Tudo está preparado. O relatório dirá falha elétrica. O seguro não questionará. O lugar já está programado para demolição mesmo. Seu fôlego falhou. Não, disse ele ao telefone. Ninguém estará dentro. Eu me certificarei disso. Ela ficou paralisada. Quando ele se voltou para ela, seu rosto adquirira uma expressão ilegível. Com quem você estava falando? Perguntou ela, com a voz mal firme. Ele não respondeu. Em vez disso, passou por ela em direção à porta principal, pressionando um botão no painel da parede. Em algum lugar acima deles, um fraco zumbido mecânico começou. Os sistemas de ventilação estavam se desligando. Os protocolos de segurança, desativados sob o pretexto de manutenção. O que você está fazendo? Exigiu ela. Ele parou e a enfrentou. Você nunca deveria ter chegado tão longe, disse ele. As palavras caíram como um golpe. O estômago dela se contraiu bruscamente. Ela arfou, uma mão voando para o ventre. Você prometeu, sussurrou. Você prometeu para mim e para o bebê. Ele não negou. Aproximou-se dela, seus movimentos lentos, deliberados. Prometi muitas coisas, disse ele. Esta é a única maneira de consertá-las. Ela recuou, o pânico surgindo. Consertar o quê? Tudo, respondeu ele. Atrás dele, no fundo do armazém, uma pequena chama ganhou vida, quase imperceptível no início. Um fino rastro de fogo deslizou pelo chão, onde combustível fora derramado antes, oculto nas sombras. Ela ouviu. Seu grito ecoou por todo o armazém. O que você fez? Gritou ela. Ele a agarrou pelo braço. Ainda não bruscamente, mas com firmeza suficiente para não deixar dúvidas. Você precisa se acalmar, disse ele. Ela se soltou, a adrenalina inundando seu corpo. Correu em direção à saída, sua respiração agitada, sua visão borrada enquanto o medo a invadia. A porta estava mais perto do que pensava. Alcançou-a. Então, a mão dele atingiu seu ombro, fazendo-a tropeçar para a frente. Ela bateu na porta de metal com força, uma dor explodindo em seu lado. Antes que pudesse se recuperar, ele a segurou novamente, arrastando-a de volta para o interior. Para! Suplicou ela. Por favor! Ele não disse nada. O fogo cresceu mais brilhante, o calor começando a se espalhar. A fumaça enroscava-se ao longo do teto. Ele a empurrou para o centro do armazém, longe da porta. Depois se virou novamente para a saída. Alguém te encontrará? Disse ele, como se oferecesse consolo. Se estiver destinado a ser.
Ela rastejou atrás dele, seus joelhos raspando no concreto. Não, soluçou ela. Eu assino o que for. Por favor. Ele parou na porta, a mão apoiada na maçaneta. Pelo que vale, disse ele, sem olhá-la. Isso é melhor para todos. A porta fechou com um estrondo. O ferrolho ativou-se e, enquanto ele se afastava, o fogo continuou a se espalhar, exatamente como planejado. Muito antes do incêndio, muito antes da porta trancada e da fumaça, o verdadeiro perigo já vinha sendo gestado silenciosamente nas sombras. Não começou com chamas nem ameaças. Começou com sussurros, com mensagens enviadas a altas horas da noite, com sorrisos que não chegavam aos olhos. Ela percebera pela primeira vez semanas antes, embora ainda não pudesse dar nome ao que sentia. A mudança foi sutil no início. Ele tornou-se distante de maneiras fáceis de desculpar. Pressão nos negócios, chamadas de investidores, viagens. Parou de perguntar sobre suas consultas médicas. Já não apoiava a mão em seu ventre quando o bebê chutava. Quando ela falava do futuro, ele respondia com garantias vagas, promessas que pareciam ensaiadas. A outra mulher apareceu gradualmente, nunca anunciada, nunca reconhecida diretamente. No início, era apenas um nome que surgia com frequência excessiva. Uma colega, uma consultora, alguém que o entendia quando outros não. Assim ele a descrevia. Ela notou como o telefone dele nunca se separava dele, como ele inclinava a tela ao receber mensagens, como sorria para as notificações e depois apagava rapidamente a expressão ao perceber que era observado. Uma noite, enquanto ele tomava banho, o telefone dele vibrou na bancada da cozinha. Ela não tinha a intenção de olhar. Realmente não. Mas o nome apareceu na tela e algo dentro dela se tensionou. Era ela. A mensagem era curta, direta e cruel em sua simplicidade. Já está feito? Suas mãos tremeram enquanto colocava o telefone de volta no lugar. Disse a si mesma que estava exagerando. Disse a si mesma que não significava nada. Mas o nó em seu estômago permaneceu. A partir desse momento, a pressão aumentou. A amante já não se escondia. Tornou-se mais audaciosa, mais exigente. As chamadas chegavam a todas as horas. Mensagens de texto cheias de urgência e senso de direito. Você disse que resolveria isso. Não esperarei para sempre. Ela continua sendo um obstáculo. Ele absorveu cada palavra sem protestar. Em vez de defender a esposa, começou a defender seu próprio medo. Medo do escândalo. Medo de perder o controle. Medo de um filho que o amarraria a uma mulher que já não queria. Legal, financeira e publicamente. A amante entendeu esse medo perfeitamente. Usou-o como uma lâmina. Lembrou-lhe dos ativos em risco, dos acionistas que entrariam em pânico diante de manchetes envolvendo abuso, divórcio ou uma esposa grávida. Lembrou-lhe do dinheiro que já investira em seu futuro, do apartamento que esperava, da vida que acreditava merecer. Uma noite, a conversa deles cruzou uma linha que não poderia ser apagada. Há maneiras de fazer os problemas desaparecerem, disse ela. Acidentes acontecem o tempo todo. Ele não respondeu imediatamente. Olhou para a mensagem por muito tempo. Disse a si mesmo que era apenas frustração, apenas palavras. Mas não a apagou. Não a rejeitou. Deixou que ficasse ali. A partir desse momento, o planejamento substituiu a hesitação. Ele começou a preparar o terreno cuidadosamente, da mesma forma que abordava cada negócio. Estudou horários, revisou propriedades da companhia, buscou locais com supervisão mínima, lugares já marcados para demolição, armazéns com sistemas de segurança obsoletos, lugares onde um incidente pudesse ser atribuído a uma falha de infraestrutura em vez de intenção humana.
O armazém apareceu em sua tela uma tarde durante uma revisão rotineira de propriedades, programado para demolicão, sem pessoal designado, inspeções limitadas, aprovações de fechamento temporário já apresentadas. Ele leu o relatório 2 vezes. Depois o encaminhou para si mesmo. Naquela noite, enviou-lhe uma única mensagem: encontrei uma solução. A resposta veio instantaneamente. A amante tornou-se meticulosa depois disso. Pressionou para acelerar. Exigiu certeza. Queria provas de que ele cumpriria. Você me prometeu um final limpo, escreveu ela. Sem bagunça, sem testemunhas. Ele a tranquilizou com a mesma autoridade calma que usava em salas de reuniões. Tudo está gerenciado. O seguro cobrirá. Os relatórios dirão falha elétrica. O prédio já está condenado. Ela pressionou mais. E o bebê? Ele fez uma pausa antes de responder. O tempo suficiente para sentir o peso da palavra. Depois, escreveu de volta. Não haverá sobreviventes. Ele não disse como seria feito. Não precisava. Ela confiava nele. Ou melhor, confiava no desespero dele. Para ela, isso não era assassinato. Era uma remoção. A eliminação de um obstáculo entre ela e a vida que queria. Enquadrou como necessidade, como justiça, como algo que o mundo lhe devia. Imaginou-se ao lado dele depois, intocada pela culpa. Entrando em um futuro livre de complicações. Imaginou simpatia. Imaginou poder. Imaginou vitória. Ele imaginou silêncio. Nos dias anteriores ao incêndio, ele tornou-se mais frio em casa. As conversas tornaram-se transacionais. Falava com a esposa apenas quando necessário. Quando ela fazia perguntas, ele as descartava. Quando ela chorava, ele a acusava de instabilidade emocional. Hormônios da gravidez. Estresse. Os médicos poderiam confirmar. Ele começou a documentar tudo. Chamadas perdidas, reações emocionais. Qualquer momento que pudesse ser distorcido mais tarde em uma narrativa de fragilidade. Ela notou. Sentiu. A forma como ele a olhava agora, não com afeto, mas com cálculo. A forma como corrigia suas palavras diante dos outros. A forma como a fazia duvidar de si mesma. A amante o encorajou. Faça com que ela pareça instável, aconselhou. Ajudará mais tarde. O plano era preciso. Ele a levaria ao armazém sob pretexto de papelada. Garantiria que não houvesse testemunhas. O fogo começaria pequeno, controlado, e depois se espalharia. A ventilação seria desabilitada. As portas fechariam automaticamente pelo lado de fora. As câmeras gravariam o suficiente para provar a presença dele, mas não sua intenção. Ou assim ele acreditava. Disse a si mesmo que esta era a única maneira. Que ela não lhe deixou outra escolha. Que o filho nunca conheceria o sofrimento se nunca respirasse. Que todos seguiriam em frente. Que a vida se corrigiria sozinha. A amante esperou em casa naquela noite, telefone na mão, atualizando as notícias que ainda não haviam sido publicadas. Confiava nele completamente. O que nenhum dos dois considerou foi o defeito em sua certeza. A suposição de que o controle equivalia ao resultado. A crença de que o silêncio poderia ser garantido. Porque enquanto planejavam a destruição, ignoraram uma coisa. A verdade tem uma maneira de sobreviver ao fogo. E no momento em que ele fechou aquela porta, no momento em que a fumaça encheu o armazém, sua conspiração privada transcendeu para algo muito maior. Algo público. Algo que não poderia ser desfeito. O que começou como uma demanda sussurrada entre amantes estava prestes a se tornar um crime escrito em chamas. No momento em que decidiu agir, tudo tornou-se inquietantemente tranquilo. Ele moveu-se pelo armazém, com a eficiência de um homem executando uma tarefa rotineira, não cometendo um crime.
Seus passos eram medidos, sua respiração constante. Cada movimento seguia uma sequência que ele já ensaiara em sua mente. Isso não era raiva, era cálculo. Ela estava a vários pés dele, imóvel, as costas coladas em uma prateleira metálica fria. O cheiro de combustível tornara-se mais forte agora. Já não era ignorável, já não era explicável como resíduo ou chuva. Agarrava-se ao ar, agudo e inconfundível. Seu coração batia violentamente enquanto a compreensão a assaltava em ondas. Você planejou isso, disse ela, a voz trêmula mais clara. Você planejou tudo. Ele não respondeu. Em vez disso, agachou-se perto do chão, acendendo um pequeno isqueiro com um hábil golpe do polegar. O som foi suave, quase delicado. Uma pequena chama apareceu, firme e controlada, brilhando azul na base. O fôlego dela parou. Para! Disse ela. Por favor. Ele olhou para ela então, finalmente encontrando seus olhos. Não havia ódio em seu olhar, nem ira, apenas determinação. Se você gritar, disse ele com calma, desperdiçará oxigênio. As palavras a gelaram mais do que o concreto frio sob seus pés. Ele inclinou-se e tocou a chama no fino rastro de combustível que cobria o chão. O fogo brotou instantaneamente, avançando em uma linha brilhante e sibilante, mais rápido do que ela pensava ser possível. O calor surgiu para fora, pressionando sua pele. O armazém pareceu inalar bruscamente, como se estivesse despertando. Ela gritou mesmo assim. O som ecoou violentamente pelo espaço vazio, ricocheteando no metal e no concreto, enchendo o ar com terror puro. Ela virou-se e correu, seus movimentos desajeitados enquanto o pânico a superava. Uma mão agarrando o ventre enquanto outra onda de dor se intensificava dentro dela. Socorro! Gritou. Por favor, me ajude! As chamas se espalharam mais agora, subindo pela base de uma caixa, lambendo para cima, projetando sombras bruxuleantes que dançavam pelas paredes. A fumaça começou a subir, fina no início, enrolando-se ao longo do teto como uma coisa viva. Ele a alcançou em segundos. Sua mão fechou-se em torno do braço dela, ainda não brutal, mas inflexível. Ela tentou se soltar, retorcendo o corpo, cravando os calcanhares no concreto, mas ele era mais forte. Sempre fora. Não torne as coisas mais difíceis, disse ele. Ela o golpeou com a mão livre, um golpe fraco impulsionado pelo desespero mais do que pela força. Atingiu o ombro dele, mal o desacelerando. Solte-me, soluçou ela. Eu vou embora. Eu juro. Vou desaparecer. Ele a arrastou para o centro do armazém, longe da saída, longe da porta que representava ar e segurança. Cada passo parecia irreal, como se ela estivesse vendo seu próprio corpo se mover de algum lugar distante. O calor intensificou-se atrás deles. As chamas crepitaram mais alto agora, alimentando-se com avidez, iluminando o espaço com uma luz laranja áspera. A fumaça engrossou, descendo, irritando seus olhos, arranhando sua garganta. Ela tossiu violentamente, inclinando-se para frente enquanto seus pulmões protestavam. Seu corpo atraiu, desacelerando seus movimentos, enfraquecendo sua resistência. Caiu sobre um joelho, arquejando. Ele soltou o braço dela e recuou. Por um momento, ela pensou que ele estivesse reconsiderando. Estava enganada. Ele caminhou rapidamente para a saída principal, sua silhueta delineada pela luz do fogo. Ela rastejou atrás dele, as palmas raspando no chão áspero, o fôlego entrecortado, cada inalação com gosto de fumaça e medo. Não faça isso, suplicou ela. Pense no bebê. Ele parou.
A pausa durou o suficiente para dar-lhe esperança. Depois virou-se levemente, sem olhá-la por completo, e disse: "É exatamente por isso que isto termina esta noite." Seu grito transformou-se em soluços. Ele chegou à porta e a abriu. O ar fresco da noite entrou brevemente, um lembrete cruel do que jazia fora de seu alcance. Ele saiu. Depois, virou-se uma última vez. As alarmas do armazém permaneceram em silêncio, desativadas. Os sistemas de ventilação pararam de zumbir acima, cortando o fluxo de ar fresco. A fumaça começou a assentar mais baixa, mais pesada, mais perigosa. Ela lançou-se para frente com uma súbita explosão de força. Seus dedos roçaram o batente metálico da porta. Ele fechou a porta de golpe. O impacto reverberou pelo edifício. O ferrolho ativou-se com um clique mecânico que ecoou em sua mente. Ela golpeou a porta, gritando o nome dele, seus punhos batendo no aço até que a dor explodiu em suas mãos. A porta não se moveu. Nunca se moveria por dentro. Lá fora, ele ficou quieto por um momento, ouvindo. Seus gritos abafaram-se à medida que a fumaça preenchia o espaço entre eles. Ele exalou lentamente. Depois, deu meia volta. Lá dentro, o mundo se estreitou. O calor pressionava por todos os lados agora, implacável, sufocante. As chamas subiam mais alto, consumindo caixas e estantes, enviando faíscas que caíam como chuva. A fumaça derramava-se em direção ao chão, espessa e cinza, roubando visibilidade, roubando o fôlego. Ela obrigou-se a rastejar, mantendo o rosto perto do chão, onde o ar estava marginalmente mais limpo. Cada movimento parecia como arrastar seu corpo pela água. Sua cabeça girava, seu peito ardia, sua garganta doía a cada respiração. Seu ventre tensionou-se bruscamente de novo, mais forte que antes. Uma dor diferente de qualquer outra que sentira surgiu através de seu abdômen, roubando-lhe a voz. Encolheu-se, protegendo instintivamente a vida dentro de si. "Não", sussurrou roucamente. "Agora não." Acima dela, o fraco brilho vermelho de uma câmera de segurança piscava constantemente, gravando tudo. As chamas refletiam-se em sua lente, criando uma imagem distorcida e bruxuleante de sua luta. O tempo perdeu o sentido. Os segundos esticaram-se até a eternidade. Seus pensamentos fragmentaram-se, entrando e saindo à medida que o oxigênio diminuía. Concentrou-se em pequenas coisas para manter-se acordada: o ritmo da respiração, a frieza do chão, a lembrança do bebê chutando mais cedo naquele dia. Seus pulmões gritavam por ar. Voltou a tossir, mais forte desta vez, o corpo convulsionando enquanto a fumaça abria caminho mais profundamente em seu interior. Manchas escuras rastejaram em sua visão. As bordas do mundo tornaram-se borradas. Em algum lugar distante, um som irrompeu no caos. Uma sirena. No início, pensou que fosse uma alucinação, uma ilusão final e cruel antes que tudo se desvanecesse. Mas o som tornou-se mais forte, mais nítido, inconfundível. Outra sirene juntou-se, depois outra. Seu coração encheu-se de uma esperança frágil. Gritou de novo, forçando cada onça de força restante em sua voz. O som saiu cru e quebrado, mas era um som. Lá fora, o exterior do armazém brilhava debilmente enquanto a luz do fogo pulsava através das janelas. A fumaça vertia-se no céu noturno. Lá dentro, ela jazia de lado agora. Um braço envolvido protetoramente em torno do estômago, o outro estendido debilmente em direção à porta. Suas respirações eram superficiais e irregulares. Cada uma parecia que poderia ser a última. A luz da câmera piscou. O fogo rugiu.
e em algum lugar além das paredes, a ajuda aproximava-se a toda velocidade, sem saber que a diferença entre a vida e a morte agora media-se em minutos. A luta para continuar viva começou no momento em que a porta se fechou atrás dela. Ela jazia no chão de concreto por vários segundos, atordoada pela finalidade do som, pela certeza de que ninguém dentro do armazém poderia ajudá-la agora. O ar já estava mudando. Pressionava seu peito, denso e pesado, carregando um calor que rastejava por sua pele. A fumaça descia mais a cada respiração que passava, transformando o espaço acima dela em um teto sufocante. O instinto assumiu o controle, virou-se de lado e obrigou-se a rastejar, mantendo o rosto rente ao chão. A voz do médico ecoava debilmente em sua mente, uma lembrança que nunca pensou que importaria tanto. A fumaça sobe, mantenha-se baixa, respire superficialmente. Cada movimento parecia lento e desajeitado, seu corpo pesado pela gravidez, seus músculos trêmulos pelo medo e pelo esforço. Seus pulmões ardiam ao inalar, o ar com um gosto amargo e metálico. Tossiu, aguda e violenta. Depois apertou os lábios, obrigando-se a desacelerar. O pânico desperdiçaria oxigênio. O pânico roubaria o pouco tempo que lhe restava. Envolveu um braço ao redor do ventre protetoramente, sussurrando para a criança dentro de si, enquanto arrastava-se para frente centímetro a centímetro. "Fica comigo", murmurou. "Por favor, fica comigo." O fogo espalhara-se pelo chão atrás dela, cortando o caminho por onde viera. As chamas subiam pelas estantes agora, alimentando-se de madeira velha e embalagens, enviando faíscas para o ar. O calor tornava-se mais forte a cada segundo, pressionando de todas as direções, fazendo sua pele formigar e sua cabeça girar. Buscou desesperadamente qualquer coisa que pudesse ajudar. Uma sinalização de saída, uma janela, uma mangueira. Sua visão embaçou enquanto a fumaça irritava os olhos. Lágrimas corriam por seu rosto, formas surgiam e desapareciam na névoa. O armazém parecia interminável, um labirinto projetado para confundir e prender. Sua mão tocou algo frio e sólido. Um carrinho de metal jazia tombado perto de uma das estantes, as rodas retorcidas, a superfície empoeirada mas intacta. Rastejou mais perto e apoiou-se nele, o peito arfando. A dor no abdômen intensificou-se novamente. Mais forte desta vez, uma pressão profunda que lhe roubou o fôlego e a fez gritar apesar de si mesma. "Não", sussurrou. "Agora não. Por favor, agora não." Concentrou-se em respirar através da dor, contando em silêncio, ancorando-se no ritmo. A contração aliviou levemente, deixando-a trêmula e fraca. O suor ensopava seu cabelo e suas roupas, misturando-se com cinzas e sujeira. O ar parecia mais quente agora, mais hostil, como se o próprio armazém estivesse fechando-se sobre ela. Rasgou uma tira de pano da bainha da camisa, com dedos trêmulos, e a encharcou em uma poça de água que encontrou perto da parede, provavelmente deixada por um vazamento ou pela chuva que se infiltrava. Pressionou o pano úmido sobre a boca e o nariz, grata pelo menor alívio ao inalar através dele. Um forte estalo ressoou acima dela. Encolheu-se, aninhando-se mais ao redor do ventre, enquanto algo pesado caía em algum lugar próximo, o metal gemendo sob o estresse do calor. O som enviou-lhe uma nova onda de terror, mas obrigou-se a continuar movendo-se. Ficar parada significava morrer. Rastejou em direção à parede exterior, guiada por uma leve corrente de ar que mal podia sentir contra a bochecha. Ar fresco, ou ao menos ar menos envenenado. Suas mãos rasparam-se no concreto,
seus joelhos ardendo de dor enquanto avançava. O tempo perdeu o significado. Os minutos pareciam horas. Seus pensamentos fragmentaram-se, entrando e saindo enquanto a tontura ameaçava arrastá-la. Lutou contra isso com determinação obstinada, repetindo seu nome, o nome do bebê que sussurrara tantas vezes em particular. Agarrou-se às lembranças da luz do sol, de manhãs tranquilas, de um futuro que agora parecia impossivelmente distante. Outra contração a atingiu, mais aguda que antes. Gritou, o som abafado pelo pano sobre o rosto. Seu corpo tensionou-se, preparando-se instintivamente para algo que nunca deveria enfrentar em um armazém em chamas. O medo a invadiu, frio e paralisante. Não, soluçou suavemente. Por favor, me dê tempo. Pressionou a testa contra o chão, respirando através da dor o melhor que pôde. A fumaça engrossou de novo, redemoinhando mais baixo, envolvendo-a como um ser vivo. Sua visão estreitou-se, manchas escuras dançavam nas bordas. Em algum lugar além das paredes, ouviu novamente. Sirenes. Desta vez eram inconfundíveis. Seu coração deu um salto. Uma esperança frágil cortando o terror como uma fina lâmina de luz. Levantou a cabeça e gritou, forçando o som de pulmões que se sentiam ásperos e vazios. O grito saiu dela, rouco e quebrado, mas foi forte. Voltou a gritar, batendo debilmente no chão com o punho. As sirenes tornaram-se mais fortes, unidas pelo profundo rugido dos motores e pelas ordens claras de vozes amplificadas pela urgência. Podia ouvi-los agora, reais e próximos. Abrindo caminho entre o caos, rastejou em direção ao som, seguindo-o às cegas, guiada apenas pelo instinto e pelo desespero. Sua força desvanecia rapidamente. Cada respiração parecia superficial, incompleta. Sua cabeça latejava. Seus ouvidos zumbiam enquanto o oxigênio diminuía. O calor aumentou repentinamente. As chamas avivaram-se quando algo desabou por perto. A lufada de ar quente empurrou-a de lado, roubando-lhe o pouco fôlego que restava. Arquejou, tossindo violentamente enquanto a fumaça inundava seus pulmões. Pensou que poderia perder a consciência então. Combateu isso com tudo o que tinha. Ainda não, sussurrou. Por favor, ainda não. Aninhou-se de lado, um braço fortemente envolvido no estômago, o outro estendido em direção à parede. Seus dedos roçaram um metal frio. Um cano. Agarrou-o debilmente, ancorando-se, concentrando-se na sensação para manter-se presente. O som de metal sendo golpeado pelo lado de fora chegou aos seus ouvidos, surdo, mas inconfundível. Impactos fortes. Ferramentas batendo no aço. Eles estão aqui, sussurrou, lágrimas rolando por seu rosto. Sua visão escureceu ainda mais, o mundo reduzindo-se a som e sensação. Ouviu gritos abafados através das paredes. Sentiu vibrações sob o corpo enquanto forças atuavam contra a porta trancada. Sua respiração desacelerou, involuntariamente, perigosamente. Cada inalação parecia que mal chegava aos pulmões. Seu peito ardia. Seus membros tornaram-se pesados. Pensou de novo no bebê, nos pequenos movimentos que sentira mais cedo naquele dia, na promessa tranquila de vida. Estou tentando, murmurou. Estou tentando com todas as minhas forças. Uma última onda de tontura a invadiu. O armazém desvaneceu-se na sombra, o rugido do fogo misturando-se com o bater de seu coração. Agarrou-se à consciência com pura vontade, recusando-se a soltá-la. A última coisa que sentiu antes que a escuridão se aproximasse mais foi o chão vibrando violentamente sob ela, mais forte que antes, como se o próprio edifício estivesse respondendo à força exterior. A ajuda estava irrompendo,
e ela continuava viva. No momento em que a porta finalmente cedeu, a noite de fora irrompeu no armazém como um sopro de vida. Um estrondoso estalo metálico fendeu o ar enquanto ferramentas hidráulicas forçavam o aço para dentro. A porta trancada amassou-se, gemeu e depois abriu-se o suficiente para que a fumaça saísse em jatos violentos. Os bombeiros avançaram imediatamente, movendo-se com precisão através da névoa, rostos ocultos atrás de máscaras, corpos envoltos em equipamento de proteção pesado. As luzes intermitentes pintaram a fumaça de vermelho e azul, enquanto mangueiras de água eram arrastadas pelo asfalto. Lá dentro, o calor era avassalador. "Vítima lá dentro!" um deles gritou pelo rádio. "Mulher grávida! Exposição intensa à fumaça!" A ordem foi transmitida rápido. 2 bombeiros agacharam-se, rastejando sob a camada mais densa de fumaça, varrendo o chão com suas lanternas. O feixe cortou a neblina, batendo em estantes metálicas e escombros caídos, buscando movimento. "Ali!" um deles exclamou. Ela jazia encolhida perto da parede externa, mal consciente, um braço rodeando o estômago, o outro agarrando um cano metálico, como se fosse a única coisa que a ancorava ao mundo. Sua respiração era superficial e irregular. Cada inalação era uma luta. A fuligem manchava seu rosto. Seus olhos piscaram debilmente quando a luz a encontrou. "Estou com ela", disse o bombeiro. "Está viva." Aquelas palavras importavam. Moveram-se rápido, mas com cuidado. Um bombeiro ajoelhou-se ao lado dela, colocando uma mão enluvada perto do pescoço, verificando o pulso. Forte, mas rápido. O outro ajustou sua máscara de oxigênio e a assegurou suavemente sobre o rosto dela. "Senhora", disse o bombeiro em voz alta, mas com calma. "Você está segura agora. Estamos aqui." Ela não respondeu, mas seu peito elevou-se um pouco mais com o fluxo de oxigênio. Outra contração percorreu seu corpo, visível mesmo através das camadas de equipamento protetor. Gemeu suavemente, um som mal audível sob o rugido das chamas e do equipamento. "Ela está em trabalho de parto", informou o bombeiro. "Precisamos tirá-la agora." Deslizaram uma manta ignífuga por baixo dela, levantando-a com coordenação praticada para evitar pressão no abdômen. A fumaça redemoinhava ao redor deles enquanto se moviam, as chamas lambendo mais alto atrás das estantes. A água jorrava das mangueiras acima, vapor brotando à medida que o calor encontrava resistência. Fora, os paramédicos esperavam com uma maca, tanques de oxigênio prontos, monitores cardíacos ligados. No momento em que os bombeiros emergiram pela porta, carregando-a entre eles, seguiu-se um turbilhão de movimentos. "Está grávida", gritou um bombeiro. "Inalação de fumaça, possível parto prematuro." Colocaram-na suavemente sobre a maca. Uma máscara de oxigênio foi fixada. Um oxímetro de pulso foi preso ao seu dedo. Números apareceram no monitor, piscando com urgência. "A pressão arterial está baixa", disse um paramédico. "Saturação de oxigênio caindo. Vamos embora." Enquanto a levavam às pressas para a ambulância, ela agitou-se levemente. Seus olhos abriram o suficiente para ver luzes intermitentes, rostos borrados, movimento. O pânico piscou brevemente em sua expressão, enquanto tentava levantar a cabeça. "Não", sussurrou roucamente. "Meu bebê." "Ambos continuam aqui", disse o paramédico com firmeza, encontrando o olhar dela. "Fique conosco. Concentre-se em respirar." Tentou falar de novo, mas outra tosse sacudiu seu corpo. O paramédico ajustou a máscara, aumentando o fluxo de oxigênio. "Você fez a coisa certa", continuou ele, firme e tranquilizador. Manteve-se baixa, conservou energia.
Isso te salvou. As portas da ambulância fecharam-se, isolando o rugido do fogo. Lá dentro, o ar era fresco e controlado, um contraste marcante com o inferno de onde acabara de escapar. Os equipamentos apitavam ritmicamente. O veículo deu um solavanco para frente, a sirene gritando na noite. Dentro do armazém, os bombeiros continuaram o trabalho, contendo o incêndio, documentando tudo. Um deles olhou para a câmera de segurança vermelha piscante, ainda gravando através da fumaça e das chamas. A câmera continua ativa, disse ele. Protejam essas imagens. Minutos depois, agentes de polícia chegaram ao local, isolando o perímetro. Depoimentos foram tomados. A fechadura da porta foi fotografada. Resíduos de combustível foram observados. Tudo foi documentado. No hospital, ela foi levada diretamente para o serviço de emergência. Os médicos moveram-se rápido. Monitores foram conectados. Sangue foi colhido. Os níveis de oxigênio estabilizaram-se gradualmente sob tratamento de alto fluxo. Um monitor fetal foi colocado contra seu abdômen. E por um segundo aterrador, a sala ficou em silêncio. Então, um batimento cardíaco encheu o ar, rápido, mas constante. O médico exalou lentamente. O bebê está vivo. Lágrimas correram por suas têmporas, enquanto o alívio a invadia, esmagador e consumidor. Vamos continuar monitorando ambos, disse o médico. A inalação de fumaça pode causar complicações tardias. Você já fez a parte mais difícil. Agora deixe conosco. Ela assentiu debilmente, o esgotamento puxando sua consciência. Enquanto a medicação aliviava sua respiração e dor, o mundo suavizou-se nas bordas. Horas depois, enquanto amanhecia, a verdade começou a tomar forma. Agentes de polícia estavam fora de seu quarto, falando em voz baixa com a equipe do hospital. Um detetive revisou relatórios preliminares, seus olhos estreitando-se à medida que os detalhes se encaixavam. Porta trancada por fora, alarmes desativados, acelerante de combustível, gravação de segurança ativa. Isto não foi um acidente. Um bombeiro que ajudara a retirá-la do armazém estava por perto, tirando o capacete. Seu rosto estava manchado de fuligem. Sua expressão, grave. Ela não deveria ter sobrevivido, disse ele em voz baixa ao detetive. Alguém a queria morta. O detetive assentiu. E alguém cometeu um erro muito grande. Em sua cama de hospital, alheia às palavras ditas fora, ela dormia sob vigilância atenta, uma mão descansando protetoramente sobre o estômago. As máquinas zumbiam suavemente ao seu redor, cada som, um lembrete de que a vida ainda estava ali. Fora deixada para morrer, mas sobrevivera. E agora, pela primeira vez desde que as chamas começaram, a história já não era controlada pelo homem que fechou aquela porta. A luz da manhã filtrava-se suavemente através da janela do hospital, pálida e cautelosa, como se o próprio mundo não tivesse certeza de como se aproximar do que acontecera durante a noite. As máquinas zumbiam constantemente ao lado de sua cama, seu apito rítmico, o único som que ancorava o quarto na realidade. Ela jazia imóvel, de olhos fechados, com tubos de oxigênio sob o nariz, uma mão curvada protetoramente sobre o estômago. Quando acordou, a primeira coisa que sentiu foi esgotamento. Um esgotamento profundo, pesado como ossos, que fazia até o ato de abrir os olhos parecer um esforço. Sua garganta ardia. Seu peito sentia-se oprimido. Cada respiração a lembrava da fumaça. Uma enfermeira notou o leve movimento e aproximou-se imediatamente. Ela está acordando, disse a enfermeira suavemente, pressionando um botão na parede. Vá com calma. Você está segura. Segura.
A palavra soava estranha, quase alheia. Ela piscou. Sua visão clareava lentamente enquanto o quarto entrava em foco. Paredes brancas, luz estéril, um monitor mostrando números que não entendia. Tentou falar, mas a voz saiu como um sussurro rouco. Meu bebê. A enfermeira colocou uma mão suave no braço dela. O batimento cardíaco do seu bebê está forte. Estamos monitorando ambos muito de perto. O alívio a invadiu tão de repente que lágrimas brotaram nos olhos. Virou levemente a cabeça, apertando os lábios, enquanto a emoção surgia no peito. Por um momento, não pôde conter o tremor. Um médico entrou no quarto minutos depois, calmo e sereno, segurando um tablet cheio de gráficos. Você sofreu uma inalação de fumaça significativa, disse o médico falando clara e deliberadamente. Isso pode causar complicações respiratórias tardias, especialmente durante a gravidez. Vamos mantê-la com oxigênio e monitoramento contínuo por pelo menos 48 horas. Ela assentiu debilmente. Você também teve contrações uterinas, continuou o médico. Elas diminuíram, o que é um bom sinal. Mas o estresse e a privação de oxigênio podem desencadear um parto prematuro. Estamos administrando medicação para prevenir isso. Nós ficaremos bem? Perguntou ela. O médico olhou nos olhos dela. No momento, ambos estão estáveis. Essa é a melhor resposta que posso te dar. E é esperançosa. Enquanto o médico saía, duas figuras apareceram na porta. Um oficial de polícia uniformado e um detetive à paisana. Não entraram imediatamente. Esperaram até que a enfermeira assentisse, confirmando que ela estava alerta o suficiente para falar. Lamentamos muito incomodá-la, disse o detetive suavemente ao se aproximar da cama. Mas precisamos fazer algumas perguntas. O que você experimentou não foi um acidente. Ela engoliu em seco, os dedos apertando o lençol. Temos razões para acreditar que o fogo foi provocado deliberadamente, continuou ele. A porta do armazém estava trancada por fora. Os sistemas de segurança estavam desativados. Encontramos acelerante no local. Sua respiração tornou-se superficial à medida que as palavras faziam efeito. Isto está sendo tratado como tentativa de homicídio, acrescentou o oficial em voz baixa. O silêncio encheu o quarto. Fechou os olhos por um momento, o peso da confirmação oprimindo-a. Em algum lugar profundo de seu interior, ela já sabia. Ouvi-lo em voz alta tornou tudo real, de uma maneira quase insuportável. O detetive inclinou-se levemente para a frente. Precisamos do seu depoimento, mas por favor, entenda, sua saúde vem primeiro. Pararemos imediatamente se você precisar descansar. Abriu os olhos e assentiu. Eu posso falar. Contou tudo a eles. Descreveu como ele a levara ao armazém sob falsos pretextos. Os documentos, a chamada telefônica, o cheiro de combustível, a forma como ele ateara fogo sem hesitar. O momento em que a porta fechou atrás dele. Enquanto falava, o detetive tomava notas. Sua expressão tornava-se mais severa a cada detalhe. O oficial ocasionalmente olhava os monitores, depois de volta para ela, como se lembrasse a si mesmo de que ela ainda estava ali, ainda respirando. Havia mais alguém envolvido? Perguntou o detetive. Ela hesitou. Depois assentiu lentamente. Havia outra mulher. Ele falou com ela. Ela sabia que algo ia acontecer. O detetive trocou um breve olhar com o oficial. Obrigado, disse ele. Essa informação é importante. Fora do quarto, a investigação intensificou-se. A polícia assegurou as gravações do armazém, incluindo a câmera que gravara a porta trancada e a propagação do fogo. Equipes forenses documentaram o mecanismo da fechadura, os alarmes desativados, o padrão de combustível. Cada detalhe construiu uma cronologia que apontava e boava inequivocamente para a intenção. Um juiz aprovou uma ordem de proteção de emergência
em questão de horas. Ele não tinha permissão para se aproximar a menos de 1000 pés dela ou do hospital. Qualquer tentativa de contato resultaria em prisão imediata. Uma assistente social entrou em seu quarto mais tarde naquela tarde, falando suavemente sobre proteções legais, recursos e próximos passos. Moradia temporária, opções de proteção de testemunhas, se necessário, serviços de aconselhamento para o trauma. Você não está sozinha nisso, disse a assistente social. E o que aconteceu com você é um crime grave. O peso daquela declaração assentou lentamente. Ela não estava sendo ignorada, não estava sendo minimizada. Não lhe disseram que malinterpretara ou reagira de forma exagerada. Estavam acreditando nela. Ao final da tarde, o detetive retornou com uma atualização. Ele foi posto sob custódia para interrogatório, disse ele. Executamos um mandado de prisão baseado nas evidências da cena e no seu depoimento. O coração dela deu um salto doloroso. Ele disse algo? Perguntou em voz baixa. Solicitou um advogado, respondeu o detetive. O que é um direito dele, mas as evidências são sólidas. Ela olhou para o ventre, a mão pousada ali como se extraísse força da vida no interior. Por enquanto, acrescentou o detetive, seu único trabalho é curar-se. Nós cuidaremos do resto. Quando o quarto finalmente esvaziou e a noite assentou-se fora da janela, ela permaneceu acordada ouvindo o ritmo constante dos monitores. Cada apito marcava outro momento sobrevivido. O fogo quase levara tudo, mas também expusera a verdade. O que fora feito em segredo agora estava documentado, registrado e irreversível. A história já não estava oculta atrás de paredes e portas trancadas. Saíra à luz, e a lei estava vigiando. A história não ficou dentro das paredes do hospital. No meio da manhã, já começara a se espalhar, silenciosamente no início, depois com uma força imparável. Um incêndio em um armazém, com uma mulher grávida presa, foi suficiente para chamar a rara atenção por si só. Mas quando os investigadores confirmaram que a porta fora trancada por fora, quando as imagens mostraram ações deliberadas em vez de caos, a narrativa mudou completamente. Isto já não era um acidente. Alertas de notícias apareceram nos telefones de toda a cidade. Imagens aéreas do armazém queimado reproduziam-se em loop nas telas, manchas de fumaça enegrecendo as paredes de concreto. Bombeiros movendo-se entre as ruínas. Os repórteres falaram em tons cuidadosos no início, usando palavras como suspeito e sob investigação. Essa cautela não durou muito. A polícia confirmou a presença de acelerante. A polícia confirmou que os alarmes estavam desativados. A polícia confirmou que a vítima fora confinada deliberadamente. E então vieram as imagens. A câmera de segurança que piscara silenciosamente entre a fumaça e as chamas sobrevivera. Sua carcaça estava chamuscada, mas intacta. Os dados dentro estavam preservados. Quando os investigadores os revisaram, a sala ficou em silêncio. O vídeo mostrava claramente ele, tranquilo, concentrado, trancando a porta por fora, detendo-se por uma fração de segundo, não por dúvida, mas por cálculo. Depois, afastando-se enquanto o fogo se propagava atrás dele. Não havia dúvida da intenção. Em questão de horas, as imagens foram asseguradas como prova. Horas depois, uma imagem estática borrada vazou. Depois, um breve clipe. Depois, a sequência completa apareceu em múltiplas plataformas, sem som, mas carregada de significado. A internet reagiu instantaneamente. A indignação explodiu nas sessões de comentários e nas redes sociais. As pessoas reproduziram o momento em que o ferrolho ativou-se, congelando o quadro, dando zoom, exigindo respostas.
Estranhos usaram palavras como monstro e execução. Grupos de defesa compartilharam o clipe com advertências, chamando-o de um dos casos mais claros de tentativa de homicídio doméstico que já tinham visto. O nome dele seguiu pouco depois. Uma vez que isso aconteceu, o dano espalhou-se mais rápido do que o fogo jamais fizera. A empresa que ele dirigia emitiu um breve comunicado alegando cooperação com as autoridades e colocando-o em licença imediata. Esse comunicado durou menos de 3 horas antes de ser deletado e substituído por outro, anunciando sua destituição pendente de investigação. Os investidores não esperaram por mais detalhes. O preço das ações caiu bruscamente antes do meio-dia. Chamadas inundaram os escritórios corporativos. Reuniões de emergência foram convocadas. Equipes jurídicas apressaram-se em distanciar a empresa dele, de suas ações, das implicações de saberem de algo antecipadamente. Ao mesmo tempo, outro nome começou a ser tendência: a amante. Apareceram capturas de tela, mensagens, fotos tiradas em espaços privados, que agora pareciam expostas e incriminatórias. Os investigadores rastrearam registros telefônicos e transferências financeiras, construindo uma cronologia que a conectava com a fase de planejamento. Não uma espectadora, não um acidente, uma participante. Seus direitos de apagar contas chegaram tarde demais. Tudo deixa um rastro. No hospital, ela não soube de nada disso em tempo real. Os médicos limitaram sua exposição às notícias, insistindo no descanso e estabilidade, mas ela viu o suficiente. Uma enfermeira silenciou uma televisão tarde demais. Uma notificação piscou brevemente em um telefone deixado virado para cima. Um título que não pôde deixar de ver. Mulher grávida trancada dentro de armazém em chamas. Suspeito identificado. Suas mãos tremeram enquanto deixava o telefone de lado. O detetive retornou naquela tarde, com uma expressão séria, mas controlada. Estabelecemos um padrão claro, disse ele. Isto não foi um incidente único. Estamos descobrindo sinais prévios de controle coercitivo, isolamento financeiro, monitoramento, manipulação psicológica. Fez uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente. Isto foi uma escalada, e as evidências apoiam isso. Ela ouviu em silêncio, com uma mão sobre o estômago, sentindo o ritmo lento e tranquilizador da vida sob sua palma. O que acontece agora? Perguntou ela. Ele será formalmente acusado, respondeu o detetive. Múltiplos crimes, tentativa de assassinato, incêndio provocado agravado, confinamento ilegal e conspiração. E ela? Ela está sob investigação como co-conspiradora, disse ele. Temos o suficiente para levá-la para interrogatório. Outras medidas podem seguir. O peso de tudo aquilo assentou sobre ela lentamente. O que uma vez fora um terror privado era agora uma prestação de contas pública. Fora do hospital, manifestantes reuniram-se ao final do dia. Alguns portavam cartazes condenando a violência contra as mulheres. Outros exigiam responsabilidade das corporações que protegiam homens poderosos. Velas apareceram na calçada, tremulando no ar do entardecer, colocadas ali por pessoas que nunca a conheceram, mas que se sentiam conectadas ao que ela sobrevivera. O apoio veio de lugares inesperados. Chegaram cartas de grupos de defesa, ofertas de assistência jurídica, mensagens de mulheres que compartilharam fragmentos de suas próprias histórias, agradecendo-lhe por sobreviver o suficiente para expor a verdade. Dentro de seu quarto, ela observou o céu escurecer através da janela. A cidade, continuando lá embaixo, inconsciente e, no entanto, profundamente afetada. Pensou no fogo de novo, no calor, no momento em que acreditou que tudo estava terminando. Agora, o homem que tentou apagá-la
era quem estava sendo apagado de seu mundo, não em silêncio, não em privado, publicamente, permanentemente. A assistente social retornou com atualizações sobre as medidas de proteção. Sua localização era confidencial. A segurança fora reforçada. Um longo caminho a esperava, mas ela não o percorreria sozinha. Enquanto a noite caía, fechou os olhos. O esgotamento a arrastava para o sono. As máquinas continuaram seu ritmo constante, um lembrete de que a sobrevivência não era apenas possível, mas real. As chamas falharam. A verdade, não. E pela primeira vez desde que a porta do armazém se fechou, ela sentiu algo próximo à certeza. O que fora feito na escuridão fora arrastado para a luz. E ali ficaria. A sala do tribunal estava em silêncio de uma maneira que parecia mais pesada que o ruído. Ela sentou na primeira fila, com as mãos firmemente cruzadas no colo. Sua postura era cuidadosa enquanto mudava o peso da gravidez. A sala cheirava levemente a madeira polida e desinfetante, um ambiente controlado muito distante da fumaça e do fogo. No entanto, seu peito ainda se contraía, como se o calor persistisse no ar. Ele estava parado a vários pés de distância, separado dela por uma barreira de lei e consequência. Pela primeira vez desde a noite do incêndio, ele parecia pequeno. O terno caro desaparecera, substituído por roupas de detenção padrão. Suas mãos estavam algemadas à frente, seu rosto pálido, magro, despojado da confiança que uma vez fizera as pessoas ouvirem quando falava. Quando seus olhos ergueram-se brevemente e encontraram os dela, não havia desculpa, apenas medo. O juiz entrou e todos se levantaram. As acusações foram lidas lentamente, claramente, cada palavra pousando com um peso deliberado. Tentativa de assassinato, incêndio provocado agravado, confinamento ilegal. Cada acusação descrevia a intenção, o planejamento, a natureza calculada do que ele fizera. A linguagem era precisa, impassível, devastadora. Quando a promotora se levantou para falar, a sala inclinou-se para a frente. Este não foi um crime passional, disse ela. Foi um crime de preparação. O acusado desabilitou os sistemas de segurança. Usou acelerantes. Bloqueou a única saída. Deixou uma mulher grávida dentro de um edifício em chamas. E foi embora. As evidências seguiram. Imagens de segurança reproduziram-se em uma tela. O momento em que o ferrolho ativou-se foi repetido em silêncio. Fotografias da porta. Relatórios dos investigadores de incêndio. Testemunho médico descrevendo a inalação de fumaça, privação de oxigênio e o risco tanto para a mãe quanto para o feto. Um médico testemunhou que um atraso de minutos teria resultado em morte. Um bombeiro testemunhou que as condições dentro do armazém estavam entre as mais perigosas que já vira. Então foi a vez dela. Levantou-se lentamente, uma mão apoiada no banco para manter o equilíbrio, e caminhou em direção ao estrado. Cada passo era deliberado, cada respiração medida. Podia sentir os olhares sobre ela, mas manteve o olhar fixo à frente. Ela disse a verdade. Descreveu os documentos. A chamada telefônica, o cheiro de combustível, o isqueiro, a forma como a porta fechou. Não elevou a voz, não dramatizou. Falou de forma simples, constante, porque não precisava convencer ninguém. Os fatos fizeram isso sozinhos. Quando a defesa tentou sugerir confusão, estresse ou mal-entendido, o juiz os interrompeu rapidamente. As imagens não permitiam interpretação. As evidências físicas não se dobravam. O veredito veio mais rápido do que qualquer um esperava, culpado de todas as acusações. Um som propagou-se pela sala do tribunal. Não gritos, não aplausos, apenas libertação. Ele afundou levemente de joelhos
enquanto a palavra pousava sobre ele. O homem que uma vez controlou salas de reuniões agora estava impotente, seu futuro medido em anos dos quais não poderia escapar. A sentença veio semanas depois. Não era exigido que ela comparecesse, mas ela escolheu ir. O juiz falou extensamente, descrevendo a gravidade do crime, o abuso de confiança, o perigo que representava não apenas para uma vida, mas para duas. As palavras foram firmes, inquebráveis. Você mostrou um completo desprezo pela vida humana, disse o juiz. O tribunal não mostrará clemência. A sentença foi lida, uma longa pena de prisão, sem liberdade antecipada, sem condicional por décadas. A amante enfrentou seu próprio acerto de contas pouco depois. Evidências de mensagens, transferências financeiras, depoimentos confirmando seu papel em encorajar e facilitar o plano. Foi acusada como co-conspiradora e posteriormente condenada. Sua própria sentença foi ditada em uma sala de tribunal mais silenciosa, longe das câmeras, mas não menos definitiva. As consequências desenrolaram-se de forma constante. Os ativos foram confiscados, as contas congeladas, as propriedades vendidas para cobrir a restituição e as sanções. A empresa que ele um dia dirigiu reestruturou-se sob nova liderança, seu nome apagado de sites e registros, seu legado reduzido a um exemplo de advertência discutido em salas de diretoria e seminários jurídicos. E então, lentamente, o mundo seguiu em frente. Para ela, a vida reduziu-se novamente a coisas mais tranquilas. Consultas médicas, imagens de ultrassom, garantias suaves de que o bebê estava crescendo forte. O ritmo constante de um batimento cardíaco preenchendo as salas de exame com um som que significava sobrevivência. Uma tarde, semanas após a sentença, ela sentou-se em um quarto ensolarado, segurando uma pequena foto impressa nas mãos. A imagem mostrava uma forma diminuta, aninhada e inconfundivelmente viva. Ela sorriu pela primeira vez de uma maneira que chegou aos olhos. A justiça não apagara o que acontecera, não desfizera o medo ou a dor, mas traçara uma linha clara. O que lhe fora feito importava. O que lhe fora feito teve consequências. Ao sair do tribunal pela última vez, as portas fechando-se atrás dela com um som que em nada se parecia com uma armadilha, ela parou nos degraus e respirou fundo. O ar era fresco, limpo, livre. O homem que a trancou no fogo nunca mais caminharia livremente. A mulher que o ajudou nunca escaparia de suas escolhas. E ela, uma vez abandonada para morrer em silêncio, avançava para um futuro protegido pela lei, pela verdade e pela força tranquila da sobrevivência. A manhã em que seu filho nasceu, o mundo sentiu-se tranquilo de uma maneira que ela nunca conhecera antes. A luz do sol entrou pela janela do hospital, morna e suave, tocando as paredes pálidas e as mantas macias que a cercavam. As máquinas que uma vez rastrearam cada respiração frágil haviam partido. Em seu lugar, havia uma calma constante, quebrada apenas pelo pequeno e insistente som da vida ao seu lado. Ela olhou para baixo e viu seu bebê dormindo placidamente, o peito subindo e descendo em um ritmo que parecia uma promessa cumprida. Por um longo momento, ela simplesmente observou. Cada detalhe importava. A curva de uma mão minúscula, o leve movimento dos cílios, o calor contra sua pele. Isto era real. Isto estava acontecendo. Contra o fogo e a fumaça, e as portas trancadas, a vida escolhera ficar. Uma enfermeira movia-se silenciosamente ao fundo, cuidadosa para não interromper o momento. Fora, o hospital continuava com suas rotinas, sem saber que dentro daquele quarto,
uma história finalmente chegara ao fim. Ela apoiou uma mão sobre o filho e fechou os olhos, deixando a memória passar através de si, sem resistência. O armazém já não parecia perto. Ainda estava lá em sua mente, mais distante, como uma tempestade que se afastara muito. O calor, a fumaça, o medo já não eram donos de sua respiração, já não definiam seus dias. O que restava era uma força que ela nunca soubera possuir. Nas semanas após o julgamento, ela tomara tempo para reconstruir em silêncio. Um novo lar, novas rotinas, consultas cheias de tranquilidade em vez de medo, sessões de terapia que ajudaram a desvendar o trauma com a verdade, apoio de pessoas que não lhe pediam nada, exceto que seguisse em frente. Aprendeu que a cura não era uma linha reta. Algumas noites ainda acordava de sonhos densos de fumaça. Alguns dias, ruídos altos faziam seu coração acelerar. Mas a cada vez lembrava-se do que era real. Ela sobreviveu. Seu filho sobreviveu. A justiça fora feita. O homem que tentou apagar sua vida agora existia apenas atrás de muros e números. A mulher que o ajudou desaparecera em registros legais e consequências. Seus nomes já não tinham poder sobre o futuro dela. O que importava agora era seguir em frente. Uma assistente social lhe dissera uma vez que a sobrevivência não terminava quando o perigo cessava. Continuava nas escolhas, nos limites, em acreditar que a paz era permitida. Ela entendia isso agora. Mais tarde, naquela tarde, levou o bebê até a janela e olhou a cidade. Os carros moviam-se lá embaixo. As pessoas caminhavam com propósito. O mundo não parou pela dor, não parou pela injustiça. Seguiu movendo-se, oferecendo espaço para aqueles que escolheram mover-se com ele. Ela sussurrou suavemente para o filho, palavras destinadas apenas a eles. "Você está seguro", disse ela. "Nós estamos seguros." O bebê moveu-se, fazendo um pequeno som que a fez sorrir apesar de si mesma. Nos meses que se seguiram, ela encontrou sua voz novamente. Não em manchetes ou tribunais, mas em lugares mais tranquilos. Grupos de apoio, cartas escritas para mulheres que nunca conheceria. Depoimentos compartilhados com profissionais que trabalhavam para evitar que a mesma violência acontecesse com outros. Ela não falou por atenção. Falou por clareza. Falou porque o silêncio quase a matara. No aniversário do incêndio, visitou um parque perto de seu novo lar. Sentou-se em um banco sob uma árvore, com o filho adormecido no carrinho ao seu lado. O ar cheirava a grama e luz solar. Crianças riam em algum lugar próximo. A vida desenrolava-se sem drama nem ameaça. Ela respirou fundo. Pela primeira vez, não sentiu a necessidade de contar as respirações. Pensou na fechadura da porta do armazém, o som que uma vez significou o fim de tudo. Agora, as portas significavam algo diferente. Portas se abriam. Portas levavam para frente. Portas podiam ser escolhidas. Ao se levantar para partir, não sentiu urgência de olhar para trás. O passado fora reconhecido. A verdade fora dita. As consequências haviam sido entregues. O que restava era um futuro construído não sobre o medo, mas sobre a intenção. Ela empurrou o carrinho para frente e continuou caminhando, levando consigo não a memória das chamas, mas a certeza tranquila de que mesmo nos momentos mais sombrios, a sobrevivência pode se transformar em algo mais. Pode se transformar em um começo. Espero que essa tradução tenha capturado toda a emoção da sua história. Gostaria que eu fizesse algo mais, como criar uma imagem ilustrativa de uma cena específica, ou talvez escrever um epílogo focado no crescimento da criança.